graça e paz a todos. Estamos aqui. Dessa feita, nós iremos dar o pontapé inicial, o start, na série de exposições no livro de Obadias, o menor livro do Antigo Testamento e o menor livro entre os profetas menores. Primeiro vídeo, nós demos uma introdução a esse maravilhoso livro, também trabalhando outros textos, né, que corroboram com a mensagem de Obadias, porque a mensagem de Obadias é direta, curta e objetiva contra os edomitas, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Vocês conhecem a história. Os irmãos ficaram muito tempo brigados, mas depois houve uma reconciliação entre Esaú e Jacó. Mas essa reconciliação não aconteceu com seus descendentes. O povo de Israel tratava bem os edomitas, mas os edomitas não tratavam bem o povo, os seus irmãos. Eram hostis, eram perversos, eram invejosos, eram cruéis, eram maldosos, orgulhosos, soberbos, altivos. E por causa disso, Deus iria puni-los. Inclusive, eu li na introdução aqui a parte A do versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 23, aonde há uma ordem de Deus para os israelitas não odiarem os seus irmãos, os edomitas, porque eram irmãos, eram consanguíneos. Há uma ordem de Deus. E eu li também aqui outras palavras, né, de vários profetas que corroboraram com a mensagem de Obadias, que corroboram com a mensagem de Obadias, como Malaquias, capítulo 1, os versículos 3 a 5, onde há uma palavra de juízo ali contra os edomitas. Amós, capítulo 11, versículo 12, também, uma mensagem de juízo. A Jeremias, capítulo 49, versículos 14 a 22, uma palavra de juízo também contra os edomitas. E Deus sempre denunciando a maldade desse povo, a altivez desse povo, o orgulho desse povo, o pescoço duro desse povo, o nariz empinado desse povo, a maldade desse povo, a inveja. E, como eu falei na introdução também para vocês, os estudiosos, eles dividem, né? Eles ficam divididos, né, em relação ao contexto que o livro foi escrito, o livro de Obadias. E alguns estudiosos trabalham a ideia, apesar de não ter provas concretas, que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, os edomitas ajudaram a saquear a cidade, ajudaram a levar os despojos da cidade, ajudaram até a matar os seus irmãos, os seus parentes, os seus consanguíneos. Outros estudiosos falam que isso aconteceu, essa revolta, né, aconteceu na época de Jorão. Né? Jorão foi um rei fraco, um rei muito fraco, que você pode verificar ali em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 8 a 10, e os versículos 16 e 17 do capítulo 21. Tá? Que foi a invasão ali dos filisteus e árabes. Né? Durante essa invasão dos filisteus e dos árabes, os edomitas ajudaram os filisteus e os árabes a saquearem e derrotarem Israel. Mas os estudiosos ainda, mesmo não tendo provas concretas, eles ficam, né, a maioria deles, com a primeira opção, que é a invasão de Nabucodonosor a Judá, a destruição da capital Jerusalém e a destruição do templo, aonde os edomitas invadiram também e saquearam e mataram muitos judeus. E por causa disso, tá, Deus usa o profeta Obadias com uma mensagem dura, dizendo que Deus iria puni-los, não só por isso, tá, mas por todos os seus pecados, principalmente a soberba, o orgulho, devido ao lugar privilegiado que eles habitavam, nas fendas das rochas, nos rochedos, nas altas colinas, inclusive as suas principais cidades, né, como
a cidade de Temã, a cidade de Petra, a cidade de Bosra, né? Cidades lindas, talhadas em pedras, né? E ali vocês verão também que existiam um vinhedo, né? Um vinhateiro, uvas, né? Até isso os inimigos iriam saquear, iriam levar. Então a sua posição privilegiada entre as rochas, entre as montanhas, entre os penhascos, não iriam trazer proteção a esse povo, porque Deus iria destruir, como de fato destruiu. O livro está dividido em duas principais mensagens. A primeira é a mensagem de Deus para Edom, os versículos 2 a 16, que nós iremos dividir em duas subdivisões. A primeira subdivisão é os versículos 2 a 9, que nós iremos fazer agora, versículos 2 a 9. Né, aonde Deus declara, é a declaração do julgamento divino contra Edom. E a segunda subdivisão é a defesa do julgamento divino, que é os versículos 10 a 16. Então, a primeira mensagem, a mensagem de Deus para Edom, tem essas duas subdivisões. A segunda mensagem, a mensagem de Deus ao povo judeu, aos israelitas, aos descendentes de Jacó, que é os versículos 17 a 21, que nós iremos trabalhar, que Deus irá livrar o seu povo, os versículos 17 e 18. Deus derrotará o seu inimigo, ou seus inimigos, versículos 19 e 20. E Deus estabelecerá o seu reino, versículo 21. E nós iremos fazer agora a exposição, né, da primeira subdivisão, da primeira mensagem, que é os versículos 2 a 9. Lembrando que, na introdução, apesar que eu não li, né, no primeiro vídeo, na introdução, o versículo 1 diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor. E o mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. As palavras aqui são similares do versículo 1 a Jeremias, capítulo 49, versículos 14 a 22. Principalmente o versículo 14 do capítulo 49 de Jeremias, onde Deus envia mensageiros. E enviar mensageiros aqui é o profeta. O profeta é o mensageiro. Assim como Amós foi o mensageiro, assim como Malaquias foi o mensageiro, assim como Jeremias foi o mensageiro, Obadias também é o mensageiro, trazendo essa mensagem não de consolo, não uma mensagem boa, mas uma mensagem ruim para esse povo, né? Denunciando a sua derrota e a sua destruição eminente. Esse é o versículo 1. E no versículo 2, agora, nós vamos fazendo aqui a exposição, né? E vamos lendo os versículos. É interessante que a primeira coisa que Deus denuncia são 5 coisas, né? 5 declarações que Deus faz aqui, dos versículos 2 a 9. E a primeira declaração que Deus faz do julgamento dele, julgamento divino contra Edom, é o orgulho de Edom. E o orgulho de Edom, dos edomitas, seriam arrasados. Deus iria destruí-los, né? Aqui você vê o perigo da soberba, um perigo de uma nação altiva, um perigo de alguém altivo. Deus não suporta a soberba. Deus não suporta o arrogante. Inclusive, o livro de Provérbios traz várias lições sobre isso. Que Deus resiste o soberbo. Resistir o soberbo é Deus ficar na frente da pessoa, colocar suas mãos no peito da pessoa e segurá-la. Não deixá-la caminhar para frente. Resistir e segurar. Porém, dá graça aos humildes. Então, Deus resiste o soberbo. Deus segura o soberbo. Então, Deus estava resistindo essa nação, segurando. Mas chega uma hora que a paciência divina acaba, né? E a mensagem de Obadias para os edomitas é uma mensagem para nossos dias. Cuidado com a arrogância, cuidado com a soberba, cuidado com a petulância, senão Deus vai te pegar.
Os versículos 2 e 4, 2 a 4, Deus fala que o orgulho, a primeira mensagem, que o orgulho seria destruído. Diz assim os versículos 2 a 4. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. Deus falando, eu fiz de você, mas que o seu lugar seja privilegiado nas fendas das rochas, nos penhascos, nos montes, nas colinas. Eu fiz de você, Edom, uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. Deus está humilhando aqui. Né? O versículo 3. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, no lugar elevado, e diz em seu íntimo, olha o orgulho aqui no coração, quem poderá me jogar lá para baixo? Qual é o exército que vai subir aqui para nos vencer? Então eles confiavam não em Deus, mas nas suas posições privilegiadas, nos lugares que eles habitavam, nas fendas das rochas. Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa é a primeira mensagem, né? Essa é a primeira denúncia de Deus do julgamento divino, é o orgulho. E aqui nós aprendemos, tá, que alguém orgulhoso, uma nação orgulhosa, um rei orgulhoso, um presidente orgulhoso, uma nação totalmente altiva, né, está indo contra Deus. Porque se você é orgulhoso, se você é presunçoso, se você é soberbo, você não depende de ninguém. É como você estivesse dizendo nas entrelinhas, eu não dependo de ninguém, eu não dependo de Deus, eu não dependo da graça dele, da bondade dele, do favor dele, do amor dele. Eu sou autossuficiente, eu me basto, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. E essa era a mensagem dos edomitas. Nós estamos numa posição privilegiada, nós estamos num lugar privilegiado. Nós nunca seremos derrotados. Os nossos inimigos nunca subirão os penhascos, nunca subirão as colinas e irão nos destruir, jamais. E Deus está falando, coitado de vocês, né? Eu fiz de vocês uma nação pequena. Vocês são desprezados. Vocês pensam que é o quê? Eu vou destruir vocês. Sabe por quê? Não é porque eu sou mau, não é porque eu sou perverso. Aqui eu estou trazendo uma redundância, né? Eu estou fazendo isso devido aos pecados de vocês. Vocês pecam e não se arrependem. E por esse orgulho desenfreado, eu estarei punindo vocês. Então, assim como Deus puniu Edom, destruiu Edom, qualquer um, ou qualquer nação, qualquer povo que age dessa forma, também experimentará a ira de Deus. Porque antes de Deus punir, Deus avisa. Antes de Deus punir, Deus dá chance para se arrepender, porque Ele é bondoso, Ele é gracioso, misericordioso. Né? Ele estica a corda, mas chega uma hora que a paciência divina se acaba. Então a primeira declaração do julgamento divino, porque Deus vai destruir Edom, é o seu orgulho. Versículos 2 a 4. A segunda, na denúncia que Deus faz aqui, e irá acontecer com os edomitas, é que a sua riqueza, as riquezas de Edom, será saqueada. Os versículos 5 a 6 diz assim: se ladrões o atacassem, ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Como você está destruído? Não levariam só os que lhe bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Aqui, Deus estava falando que quando a cidade fosse destruída, fosse invadida,
ela seria saqueada. Assim como eles eram especialistas também em saquear, em roubar, em ajudar os outros povos a saquear cidades, aquilo que eles faziam com os povos, eles provariam do próprio veneno, do próprio veneno, seriam saqueados. E ali as colinas de Bosra, as colinas de Petra, as colinas de Temã, haviam cachos de uvas, né? Deliciosos. Até isso seriam saqueados. Os inimigos iriam levar, né? E não deixariam nada. Não deixariam nada. E a expressão no versículo 6 que usa aqui, como foram saqueados os bens de Esaú, sempre o nome do camarada, né, o do seu ancestral é lembrado. Né? Esaú, Jacó, fazendo menção aos descendentes, os edomitas. É aquela mesma expressão que Paulo usa em Romanos 9, né? Amei a Jacó e aborreci a Esaú, citando Malaquias 1. Ali em Malaquias, capítulo 1, Jacó e Esaú já tinham morrido há séculos, né? Mas a expressão Esaú se refere aos edomitas e a expressão Jacó se refere aos israelitas. Então, Deus está falando, vocês serão saqueados. Porque, assim como vocês gostam de saquear outras nações, de roubar os bens de outras nações, né, vocês sofrerão ou experimentarão do próprio veneno, serão saqueados. Versículos 5 a 6. Terceira mensagem. As alianças de Edom serão rompidas. O versículo 7, que diz assim: todos os aliados, ou todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você, o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que se sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Deus ia fazer o quê? Ia virar os amigos contra Edom. Deus ia fazer que as alianças, as nações que apoiavam Edom, que ajudavam Edom nas suas guerras e nos seus saques, essas nações iriam se virar contra ela. De amigos iam virarem inimigos. Né? De compatriotas agora seriam totalmente algozes, seriam totalmente indiferentes com Edom. Edom estaria sozinha. Edom seria atacada de todos os lados, porque as alianças seriam rompidas. Eles, em vez de confiar em Deus, em vez de terem um coração submisso, humilde, e tender à vontade de Deus para com os seus irmãos consanguíneos, os israelitas, em vez de trabalharem um acordo de paz com seus irmãos, viverem bem com seus irmãos, não. Decidiu confiar em outros povos, decidiu confiar em outras nações. E aqui o texto nos ensina, tá, que a nossa confiança tem que ser em Deus. Né? Por mais que você tenha amigos, por mais que nós temos pessoas ao nosso redor, por mais que nossa nação, o Brasil, é aliada de várias nações poderosas, economicamente melhor, né? Nações aí de primeiro mundo, a nossa confiança, a nossa nação não confia nos Estados Unidos, não confia na França, na Inglaterra. Nós confiamos em Deus, porque é Deus que manda, é Deus que governa, é Deus que faz todas as coisas. Veja aí, um simples vírus abalou toda a economia mundial, estremeceu as estruturas das grandes potências, das grandes economias, mostrando que a nossa confiança não está no poder bélico de nenhuma nação. A nossa confiança está em Deus, não em nossos parceiros, não em nossos amigos. A nossa confiança está no Senhor. Então, aqui no versículo 7, Deus está dizendo
que as alianças de Edom seriam rompidas, que os amigos iriam virar inimigos, iriam atacar Edom, iria saquear Edom. É um texto muito forte. Edom não confiava em Deus, confiava neles e nas amizades que eles tinham com as potências, com outras nações. Foi a terceira denúncia. A quarta, a sabedoria de Edom é destruída. Versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor, essa expressão dia aqui se refere ao dia do juízo. Se refere ao dia que Edom seria destruída. Se refere ao dia que Edom seria atacada. Se refere ao dia que Edom seria saqueada. Se refere um dia que Edom iria deixar de existir. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. A sabedoria da cidade, a sabedoria dos anciões da cidade, a sabedoria dos magistrados, dos legisladores, dos juízes de Edom, dos líderes políticos de Edom, do povo de Edom, iriam ser destruídos. Não ia servir para nada. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Que palavra dura. Isso foi a quarta advertência. Quinto e último, o exército de Edom é derrotado, ou seria derrotado, o versículo 9. Os seus valentes, ó Temã. Interessante, né? A expressão Temã, os estudiosos trabalham essa questão, que era ou era a capital dos edomitas, ou era uma das principais cidades. Porque senão não teria sentido aqui o profeta Obadias citar essa cidade. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados. Os grandes homens, os grandes valentes ali da nação, os edomitas, ficariam com medo. Ficariam com medo. Tremeriam, as suas pernas iriam bambear. Ficarão apavorados. Para que do monte de Esaú, e essa expressão Esaú aqui não é o personagem histórico Esaú, mas sim os seus descendentes, os edomitas, do monte de Esaú, todos sejam exterminados pela matança. Então, os valentes dos edomitas seriam exterminados, seriam mortos, seriam totalmente extirpados, seriam totalmente dominados, estariam acabados. Eles iriam ficar apavorados. Os grandes guerreiros, que não temiam nada nem ninguém, as pernas iriam tremer, iriam bambear, as mãos ficariam tremendo de medo, porque os inimigos iriam atacar de maneira tão feroz, de uma maneira tão implacável, que a matança seria terrível, terrível. Então, são essas 5 declarações, do julgamento divino. A primeira declaração, o orgulho, versículos 2 e 4. Deus iria arrebentar com o nariz empinado de Edom. A segunda, a sua riqueza seria saqueada. Versículos 5 e 6. 5 a 6. As alianças de Edom seriam rompidas. Terceira, versículo 7. A sabedoria de Edom seria destruída. Versículo 8. E o exército de Edom seria derrotado. Versículo 9. E o que nós aprendemos com essa primeira exposição? Nós aprendemos que nós não devemos confiar em homens. Nós não devemos confiar nas grandes potências. Nós não devemos confiar nas alianças entre as nações para se proteger. Nós devemos confiar em Deus, porque é Deus que domina, é Deus que governa, é Deus que tem todo o poder e é Ele que governa e tem as rédeas da história na sua mão. Não as grandes potências econômicas, não as grandes potências mundiais. Edom não confiava em Deus, confiava nas alianças, nos seus amigos, nos seus vizinhos. Outra coisa que nós aprendemos aqui nessa exposição é o perigo da soberba, é o perigo do orgulho, é o perigo da altivez, é o perigo do pescoço duro, o perigo do nariz empinado, o perigo de
você se achar autossuficiente. E Deus não tolera. Deus não suporta soberbo. Deus não suporta arrogante. Deus não suporta petulante. Deus não suporta. E Edom não se arrependeu. Por isso, o juízo viria. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que o lugar que você está, né, por mais que você acha que seja um lugar privilegiado, que você é intocável, porque Edom morava, as suas casas, né, o seu povo, as suas cidades, eram nas rochas, nos penhascos, nas fendas, nas montanhas, nos montes, dariam uma vantagem para eles. E eles jamais seriam atacados, jamais seriam vencidos, né? E isso mostrou totalmente que era um engano. Então, o lugar que você está, a posição que você está, ou a posição que você exerce, não é garantia de proteção, não é garantia de você ficar protegido para todo sempre. Negativo. E a história de Edom mostra isso. Então, tomemos cuidado com a soberba. Tomemos cuidado com as alianças. Não confiar no homem. Não confiar no poder bélico. Não confiar no poder político. Mas confiar em Deus, que é dele que vem o nosso socorro. E termos a humildade, sabermos e reconhecermos que não somos nada. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes dele. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Sem ele, não iremos a lugar nenhum. Então, vamos baixar o balão do orgulho. Ou melhor, vamos murchar, estourar esse balão do orgulho. Porque o orgulho leva à ruína, o orgulho leva à queda. O orgulho é a casca de banana aonde nós escorregamos e aonde Edom escorregou. E se você gostou dessa exposição, deixe o seu like, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez, graça e paz, até as próximas exposições.